A nossa ideia de hoje é discutir um pouco sobre microbioma e imunidade, né? Deixa eu aumentar aqui. Vocês enxergam meus slides, pessoal? Sim, professor. Deixa eu só ver se a gente consegue botar no modo tela cheia. Quando me passaram o tema, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu acho que é um tema muito interessante, assim, relevante. Acho que grande parte da medicina vai avançar de maneira, assim, sem precedentes quando a gente começar a entender melhor o papel do microbioma e o impacto que ele tem no funcionamento do corpo e da nossa fisiologia, né? Eu tenho a impressão que o microbioma é um território, assim, ainda a ser completamente desvendado, né, ainda não completamente compreendido, mas que cada vez mais se entende que tem um papel crucial numa série de situações, né, de saúde, doença e no balanço desse processo. Bom, como o Roger falou, eu sou infectologista, né, infectologista clínica, né, eu atuo com doenças mais variadas possíveis em infecto, então eu não sou especificamente uma estudiosa do microbioma, embora eu ache o assunto interessantíssimo, e essa associação com imunidade, ela casa muito bem na nossa especialidade, né? Mas, assim, de novo, não sou uma imunologista com formação específica nisso. Então, digamos que eu sou uma admiradora do tema, né? Vamos colocar assim. Uma admiradora do tema, da importância que tem, e foi muito interessante ler e montar essa apresentação. E eu vou compartilhar com vocês, assim, um pouco do que se sabe, mas muito mais dúvidas, caminhos, né? A ideia é que seja uma conversa leve, fiquem muito à vontade para me interromper, para fazerem perguntas, né? E a maior parte das coisas eu acho que não está respondida ainda, né? Então a ideia é só que isso possa despertar o interesse de vocês, né? E talvez acrescentar aí um pontinho no conhecimento que nós temos sobre esse assunto. Então convido vocês agora para um café e uma conversa sobre microbioma e imunidade. Eu vou começar falando um pouco de Pasteur, fugindo um pouco do tema microbioma, que é o foco da aula, mas eu gostaria de começar por ele pelo seguinte: o Pasteur foi o primeiro a determinar a origem microbiana das doenças, né? Até então se especulava, né, que as doenças vinham de miasmas, né? Se especulava uma série de origens aí para as infecções, né? Tinha que deixar as ruas ventiladas, a arquitetura de toda uma época, por exemplo, a arquitetura de Paris foi construída com aquelas ruas largas, né? Bem ventiladas, que era para os miasmas poderem circular, enfim, não se tinha uma ideia do que causava infecção. E foi a partir de Pasteur que se determinou, então, a presença desses micro-organismos e o seu potencial patogênico. Ele era um químico, né, trabalhava na indústria da bebida alcoólica, álcool, vinho, né, cerveja, vinho, e se deu conta que às vezes as bebidas fermentavam, estragavam, e aí ele foi avaliar e viu que tinha micro-organismos envolvidos, conseguiu isolar, e depois conseguiu fazer o link que em algumas infecções tinham esses mesmos micro-organismos envolvidos, né, e estabeleceu então essa conexão. Foi um salto enorme, né, para a humanidade, para o conhecimento aí de como as doenças infecciosas acontecem, né. A partir desse entendimento, se conseguiu desenvolver uma série de coisas. Por exemplo, o Pasteur foi também um dos primeiros a avançar na questão das vacinas, né, de maneira muito importante. A primeira vacina antecede a ele, mas não tinha um método científico, e a partir dele ele conseguiu impulsionar isso, né, e entender um pouco essa relação da nossa imunidade se defendendo de micro-organismos que causam doenças infecciosas. A partir dessa descoberta do Pasteur, uma série de coisas, então, vieram na sequência, né? Então, eu boto aqui uma foto do Fleming, em 1928, né? Que foi o ano que ele descobriu a penicilina.
Eu acho que essa história talvez vocês também já tenham escutado falar, mas ele então, estudando as bactérias e os micro-organismos, estava estudando uma colônia de Staphylococcus aureus, né? E um dia ele esqueceu ali o experimento, né? Largou uns dias no laboratório e quando voltou, viu que tinha crescido um fungo e ao redor do fungo tinha um halo, né? Aonde o Staphylococcus não cresceu. E ele, porque era genial, porque qualquer outra pessoa diria, estragou o experimento, ia jogar fora a placa e ficaríamos sem antibiótico até hoje, mas ele, genialmente, olhou aquilo e se deu conta, por que essa bactéria não cresceu, deve ser o penicillium, né, o fungo, e aí isolou o fungo e a partir daí desenvolveu os antibióticos. Vejam como as coisas vão datando, assim, relativamente recente, né? Os antibióticos, a descoberta não tem 100 anos, né? Não tem 100 anos. Se pensar que a penicilina entrou no mercado em 1940, nós temos aí pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, eu diria, do ponto de vista histórico, de formas aí de combater esses micro-organismos causadores de infecção. Bom, até aqui nós construímos uma narrativa que era a seguinte: os micro-organismos existem, causam doenças infecciosas, que são um problema e devem ser combatidos com antibióticos, né? É quase uma ideia assim de que as bactérias são más, são agentes maléficos dos quais nós queremos nos livrar, né? Ou não ter, ou tratar assim que possível. E isso é verdade se a gente pensar do ponto de vista das infecções. Bom, teve esse grande salto na história aí com Fleming, né? Veio a penicilina, né? Graças à penicilina, quantas vidas salvas, né? Foi aí talvez o grande herói da Segunda Guerra, foi a penicilina. E mudou um pouco o curso da história em termos de tratamento de doenças infecciosas. Para vocês terem uma ideia, né, em 1930, aqui, que a penicilina já tinha até, foi descoberta em 28, né, então em 1930 já tinha sido descoberta, mas ainda não estava comercializada. As doenças infecciosas representavam metade das causas de óbito, praticamente 80% das causas conhecidas. Então, o grande ameaçador, sem dúvida, assim, da humanidade em termos de doença eram doenças infecciosas, né? Aqui surgiu a penicilina, em 1940 entrou no mercado, e aí olha a queda drástica, né? Da mortalidade por doenças infecciosas, dando espaço, uma vez que as pessoas sobreviviam daí às infecções, a terem doenças crônicas, né, neoplasias, outras doenças e etc. Claro que esse mapa aqui termina em 2009, se ele continuasse até 2020, a gente ia ver ali um outro aumento agudo de mortalidade por doença crônica, por doença infecciosa, perdão, que é a mortalidade agora por coronavírus, né, que estamos todos sentindo na pele. Mas, de qualquer maneira, a gente vê aqui como foi marcado e como mudou, né, a sobrevida, a expectativa de vida, a causa de morte, uma vez que se conseguiu uma terapia eficaz para tratar os micro-organismos. Bom, com tudo isso dito, fica difícil, e talvez foi um pouco contraintuitivo a gente pensar que esses micro-organismos que com tanto esforço foram descobertos e que se achou tratamento e que salvou tantas vidas e o antibiótico que mudou a história da humanidade, que na realidade grande parte desses micro-organismos são bons e necessários, né? Isso é uma mudança de paradigma, né? Nós viemos acostumados a pensar nas bactérias como algo que em algum momento poderia nos prejudicar, né? E que, se possível, fazer alguma coisa para tratá-las, que façamos, né? Porque é como se a gente pudesse deixar, assim, o organismo estéril uma vez tratando uma infecção. E só mais recentemente começou a se entender que não, que nós não somos estéreis, muito longe disso, né? Muito longe. Aí, eu acho que se passou por uma fase da história meio intermediária, em que se tinha as bactérias, e foi assim que eu aprendi na faculdade, né? O intestino, ele é colonizado, né, por bactérias, e elas estão ali meio que fazendo nada, elas existem no intestino, mas podem, num desequilíbrio, virar patogênicas. Em nenhum momento se estudava ou se entendia esse conjunto de bactérias que habitam em nós como necessárias, né? Como parte do nosso corpo, parte da nossa fisiologia, parte da regulação do nosso sistema imune.
Muito interessante essas pessoas que têm uma visão, né, para além do seu tempo. Quando eu estava na faculdade, que o proctologia diziam assim, é um órgão aquilo ali. E aí eles faziam cirurgia e não faziam preparo, limpavam, obviamente, mas assim, eram contra, e tem essa linha filosófica, o preparo completo intestinal, né, com enemas e tal, porque eles tinham uma ideia assim que se tira completamente, faz um preparo completo, né, antes de uma cirurgia, nós estamos mexendo com um órgão vivo e que nós precisamos dele. Então, eles tinham todo o cuidado, índices maravilhosos, uma equipe fantástica, mas que não queria mexer naquele microbioma intestinal de maneira muito agressiva, quase como um respeito, né, aquilo ali. E era muito interessante que eles diziam, isso é controverso, nem todos concordam, mas a gente tem bons resultados. E eu achava na época interessante, assim, essa visão, né, tão respeitosa das fezes e do conteúdo intestinal. E mais recentemente foi ficando muito claro o papel que o microbioma tem na nossa regulação e quanto é importante manter esse equilíbrio. E eu me lembrei, meu Deus, né, anos atrás, algumas pessoas já percebiam isso, né, mesmo que fosse uma coisa quase assim, né, e entender o microbioma, para mim, é como entender o universo. Então, eu convido vocês aqui para uma viagem entre as galáxias, né? Eu acho que o que aproxima os infectologistas dos astrônomos, né, é a paixão pelo micro e pelo macro absoluto, né? E que são muito parecidos, né? Então, acho que os astrônomos olham o universo e é o macro absoluto. Então, a gente, né, sabe que tem as galáxias, as estrelas, sabe, os planetas, mas nós não entendemos direito o início e o fim de tudo isso, né? E na realidade é um grande universo desconhecido. Claro que se tem informação, claro que se avança, mas quanto mais a gente estuda o universo, mais dúvidas surgem e mais coisas não respondidas, né? E absolutamente fascinante, né? Justamente por tudo que não se sabe, né, e o quanto mais se tem no universo que a gente não sabe. Bom, eu faço esse paralelo agora com o microbioma, né, se os astrônomos olham para o macro absoluto, nós estamos olhando para o micro absoluto, que é tão grande quanto, né, no sentido de que nós entendemos um pouco as proporções que essas bactérias que habitam em nós tomam, né? Que um pouco dessa relação, nós temos elementos, mas nós não entendemos tudo, longe disso, né? Então, até que ponto esse conjunto de genes de micro-organismos ajudam a regular o nosso corpo, né? Até que ponto isso pode ser diferente entre uma pessoa e outra? Qual é o ponto de estabilidade, né? O que é causa e efeito, né? Como é que essa grande interação entre todos os micro-organismos vivos, né? Eu acho que entender o microbioma nos torna parte de uma natureza maior, né? Não é só células humanas, mas essa interação com tantos outros micro-organismos e essa interdependência, né? Então, é uma viagem nas galáxias. A maior parte não está respondida, pessoal, e isso é uma coisa importante de dizer, né? Mas algumas coisas já se sabem e vamos tentar colocá-las aqui um pouco, né? Esse livro eu sempre cito, citei na semana acadêmica, e agora até hoje eu estava colocando que foi um pouco ter falado desse livro que suscitou a ideia da aula sobre o microbioma, e eu trago de novo, porque é uma leitura assim, que realmente mudou a minha compreensão sobre o papel que os micro-organismos têm no nosso corpo, né? Então, ele é escrito por essa bióloga, ela escreve muito bem, né? É um livro, assim, para leigos, não é para necessariamente para médicos, nem da área da saúde, é uma coisa, bem escrita, uma linguagem, assim, jornalística muito interessante. Mas o que ela coloca, dando vários exemplos, né, de quem viveu o meio científico, é o impacto, né, que esses micro-organismos têm em nós. Na realidade, nós somos 10% células humanas e 90% o resto, né? Então, o genoma humano, quando foi desvendado, tinham muitas apostas, assim, né? Quantos genes
iriam compor o genoma humano, né? E as apostas eram altíssimas, porque se imaginava que, sendo seres com a complexidade que nós somos, né, nós teríamos que ter um genoma à altura, né, disso. E foram feitas apostas, assim, muito, muito altas, e quase ninguém ganhou, assim, o que chegou mais próximo ainda não estava perto. O genoma humano tem 20 mil genes, para vocês terem uma ideia, menos do que um camundongo, né? O nosso código genético se equivale a de animais muito pouco desenvolvidos. Né? E como é que se explica isso, né? Porque não tem dúvida da nossa complexidade. Então, uma pista para essa explicação são 100 trilhões de micro-organismos que habitam o nosso corpo, que somados dão 4,4 milhões de genes. E está aqui, talvez, o nosso código genético mais relevante, né? E não só os nossos 20 mil genes humanos, que são os nossos 10%. Então, sim, nós temos a nossa identidade, né, individual e tal, pensamos, né, temos toda essa, mas grande parte da nossa regulação, ela anda de mãos dadas, né, com todo esse equilíbrio microbiológico. Fica a dica do livro de novo, né, volto nele, porque realmente é uma leitura que vale a pena. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre como se forma o microbioma, né, quando nós nascemos, em tese, nós somos estéreis, né? Não temos colonização prévia. A nossa colonização, essa formação com outros micro-organismos, ela começa no momento do parto. Há controvérsias sobre isso. Já foi identificado algumas bactérias em líquido amniótico, em cordão umbilical, que podem ter um papel menor, mas elas não parecem colonizar de maneira consistente o trato gastrointestinal e o bebê, né? Então, basicamente, a gente é feito num ambiente estéril, né? Materno, e no momento em que a gente nasce, com diversas interações, nós vamos começar a formar o nosso microbioma. Bom, os primeiros 1000 dias de vida servem para várias coisas, né, no crescimento da criança, é um período de ouro, né, a grande janela de oportunidade para formar um ser humano melhor, né, do ponto de vista de todos os pontos de vista, eu diria, né? Assim, do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional, né? Pode-se encarar esses 1000 dias aí de várias maneiras, né? E também, né, nessa nossa regulação fisiológica, esses 1000 dias são uma grande janela de oportunidade de formar adequadamente o nosso microbioma, né? Por quê? Então, tem vários fatores que interessam. Primeiro, fatores nutricionais e maternos. Esse aqui é um capítulo que sozinho a gente poderia talvez fazer uma aula sobre isso, né? Mas várias situações foram associadas, né, a uma mudança na qualidade do microbioma de acordo com questões maternas. Por exemplo, obesidade materna e diabetes materna mudam o microbioma da mãe. E o microbioma da mãe vai ser o primeiro contato que o nenê tem ao nascer, né? E a primeira fonte de colonização, né? Então, alterações nesse microbioma materno, né? Principalmente alterações ruins e de desequilíbrio levadas por diabetes gestacional ou por obesidade, estão associadas a uma alteração das bactérias na mãe, né? E aqui são duas classes importantes de micro-organismos que compõem o nosso microbioma, e eu tenho uma desregulação, um aumento dessa relação. Esse desequilíbrio leva a uma alteração de resposta imune, o meu organismo começa a tentar reagir a essa alteração de bactérias, porque elas têm que metabolizar a gordura, né, e a glicose, etc., e por isso elas se rearranjam em quantidades diferentes. E esse rearranjo leva a uma resposta inflamatória do meu organismo contra aquilo, né, porque ele entende aquilo como um desbalanço, como uma desbiose, seria o termo correto do microbioma. Essa resposta se traduz em resposta inflamatória, né?
e resposta inflamatória persistente, levado por esses fatores nutricionais, se traduz numa série de questões depois com a criança. Então, tem vários relatos, nenhum deles é absoluto, nem é assim uma causa e efeito única, nem direta, longe disso, mas várias especulações, por exemplo, alterações no primeiro trimestre da gravidez, do microbioma materno, né? Já levando a alterações imunes que foram associadas a autismo, por exemplo, né? No último trimestre, que foram associadas a doenças psiquiátricas em crianças, como esquizofrenia, né? Então, toda essa questão da alimentação materna e desse equilíbrio e de tentar reduzir esse estado inflamatório pode ter consequências, no primeiro momento, na mãe, mas que levam ao aumento de resposta inflamatória e que levam a uma consequência no bebê e que mais adiante pode levar a uma série de situações de doenças outras que no primeiro momento a gente não relacionaria. Bom, passando de questões maternas, vamos à via do parto. Quando o neném nasce, enquanto ele está na barriga, ele está sofrendo, digamos assim, o contato através da resposta imune que a mãe faz ao seu microbioma e que acaba repercutindo no bebê. Então, aquele ambiente inflamatório, o bebê sente, né, aquela resposta exacerbada, não sente, mas ele ainda ali está protegido, né, ele ainda, digamos, está livre do contato, não tem o seu microbioma formado. O primeiro contato com as bactérias vai ser pela via do parto. E nesse aspecto, o parto vaginal tem um papel muito importante, porque ele faz com que a criança, ao passar pelo canal vaginal, tenha contato com o microbioma materno, né, mais próximo do microbioma intestinal, né, fecal materno. Ao passo que a criança que nasce de cesárea tem contato com as bactérias da pele ou as bactérias do hospital, né? Então, a via do parto parece ser um primeiro divisor de águas importante para se formar um microbioma equilibrado. É óbvio que tem indicações inequívocas de parto cesáreo em que vai ser mais seguro e melhor, né? Não quero de maneira nenhuma contestar isso. Mas uma das coisas que se perde no parto cesáreo é justamente essa formação do microbioma adequado. Se estuda ou se especula até alternativas para isso, né? Que no primeiro momento parecer meio escatológico, assim, né, de botar, por exemplo, gaze em contato com o microbioma vaginal materno e passar na criança e coisas assim que, enfim, não tem comprovações randomizadas disso, mas tem uma série de estudos que tentam, né, minimizar esse impacto do parto cesárea na formação do microbioma. Bom, esse é um outro aspecto. Vamos adiante. Nasceu, então, o nenê, né? Começou a ganhar as bactérias ali já nesse primeiro contato pela via do parto, e aí vem o aleitamento materno. O aleitamento materno é uma outra fonte muito, muito importante, né, de amadurecimento nesse microbioma. Primeiro porque por ali vão bactérias, que são importantes para amadurecer as bactérias intestinais, né, da criança. E também porque vão anticorpos que ajudam a regular essas bactérias no trato digestivo. Como assim ajudam a regular? Bom, eu vou falar mais adiante para vocês, mas no lúmen intestinal nós vamos ter uma série de bactérias ali, né, que vão no primeiro momento estimular uma resposta de anticorpos presentes em mucosa. O anticorpo que a gente tem mais presente em mucosa é o IgA, né? É classicamente um anticorpo de mucosa, né? Tanto é que situações respiratórias, agora com Covid, né? Muita gente no início dosava IgA, porque é a primeira imunoglobulina que aumenta, né? Em situações de infecção de mucosas. Bom, não é diferente da mucosa intestinal, eu tenho formação de IgA. Essa imunoglobulina, o IgA da mucosa, ele tem um papel de regular para que não tenha um crescimento excessivo de bactérias no trato gastrointestinal, né, para que não transloque, para que não fuja aquilo do controle, né, e ao mesmo tempo para que se mantenham as bactérias boas, que produzem ácidos graxos, que mantenham o intestino,
digamos assim, com uma barreira adequada para que não transloque e etc. Bom, esse mesmo IgA que é produzido no intestino, ele é produzido em outro lugar, com as mesmas características, só um outro lugar do corpo. É compartimentalizado. É no intestino e nas glândulas mamárias. Então, o mesmo IgA que eu produzo ali para conter o meu microbioma, equilibrar, eu vou liberar no leite materno e vou passar para a criança, que vai, por sua vez, ganhar ali pronta, né, uma imunoglobulina que vai ajudar nesse balanço, nessa contenção no seu microbioma infantil. Então, o aleitamento materno aí é fundamental, né, e deve ser muito estimulado, porque isso é uma coisa que não tem fórmula que substitua, né, é o componente vivo, né, do leite materno. E indo mais adiante, aí vem o crescimento da criança, porque à medida que ela vai fazendo a transição para outros alimentos, né, e vai incorporando, enfim, outros nutrientes, a necessidade de metabolização desses nutrientes também vai mexendo e deve mexer nessa composição de bactérias intestinais. Bom, o que se sabe é que deve-se evitar o consumo de açúcar e proteína pelas crianças. Por quê? Porque quando eu tenho um consumo de açúcar e proteína aumentado, eu tenho uma dificuldade de metabolização e uma mudança do microbioma, né, indesejada, e que pode, mais adiante, levar uma série de consequências. Então, entre elas, por exemplo, se mostrou aumento de obesidade na vida adulta, em crianças que consomem açúcar e proteína, né, na infância. Por quê? Não é só porque muda o hábito alimentar, né? É porque tem uma alteração na microbiota que vai regular mais tarde o metabolismo do açúcar e da proteína. Você sabe que, por exemplo, quando eu vou fazer a transição do leite materno, o ideal é que eu não passe direto para o leite de vaca, porque o leite de vaca é muito rico em proteína, né? Então, ou eu levo com leite materno até os 2 anos de idade, né? Ou se eu quiser fazer uma transição mais precoce, a fórmula é melhor porque ela é menos rica em proteína e vai permitir que tenha menos alteração indesejada nessa microbiota, né? Então, até os 2 anos se recomenda que a criança não tenha consumo de açúcar e depois dos 2 anos que isso seja menos que 5% das calorias totais. Tudo isso é muito novo, né? Muito novo. A minha geração e até gerações seguintes não foram criadas com esses paradigmas. Na realidade, sempre se fez tudo na melhor das intenções, né? Mas não se entendia muito bem o quanto esses aspectos nutricionais, até tinha uma ideia contrária, né? A grávida tem que comer bem para estar bem alimentada. Tem que comer bem, né? Mas com qualidade, não pode engordar demais, não pode ter diabetes materno, isso impacta em saúde, né? A própria via de parto, né? Então, assim, eu acho que agora está tendo um retorno, assim, do movimento para tentar o parto normal, mas por muito tempo você teve muita cesárea, a gente ainda tem no Brasil muita cesárea, né? Uma coisa que tem suas indicações, não tem dúvida nenhuma, mas, assim, talvez tenha que se repensar do ponto de vista de saúde pública isso ser uma coisa sistemática, né? Aleitamento materno e a sua importância, eu acho que já tivemos um grande avanço, né? Teve uma geração que era chique, assim, era, digamos, era uma coisa quase, né, um status, poder da fórmula para a criança. Hoje em dia se sabe que nada substitui o leite, né? E mais recentemente, essa questão da alimentação infantil. Bom, e aí com todos esses aspectos, a criança vai maturando no seu microbioma. Então aqui ele começa com enterobacteriáceas, que são mais contato com o canal vaginal e com as fezes ali com o microbioma materno. Nos primeiros dias de vida entram em ação os anaeróbios, né, muito pelo leite materno. Depois, pelas primeiras semanas, eu vou incrementando isso com lactobacilos à medida que eu passo do colostro para o leite definitivo, e assim eu vou maturando até que dos 12 aos 30 meses eu tenho já uma microbiota muito parecida com a do adulto. Como é que isso se liga com imunidade, né? E que foi o tema da aula. Bom, um pouco eu já falei para vocês. A primeira ligação entre microbioma e imunidade, eu posso dizer que é com IgA, com essa imunoglobulina, né? Então, as bactérias, elas são expostas na mucosa, né? Elas
partes proteicas dessas bactérias são expostas, e eu tenho no primeiro momento essa ativação de IgA, que limita o crescimento bacteriano e ao mesmo tempo é induzido pelo mesmo, né? As bactérias induzem a produção de IgA, que modulam a produção de bactérias e é um mecanismo de retroalimentação. E assim, isso vai naturalmente se modulando. Essa resposta, ela é compartimentalizada pelo seguinte: se isso fosse uma resposta sistêmica, eu teria autoimunidade em todos os casos, né? Então, se o meu organismo resolvesse sempre, todo ele, né, combater as bactérias do meu trato gastrointestinal constantemente, eu teria uma resposta normal, né? Uma perda de tolerância, que eu vou falar mais adiante, e geraria uma resposta autoimune, não é essa a ideia. Então, eu consigo ter, principalmente no intestino delgado, isso acontece, uma resposta modulatória e que é compartimentalizada, né? Secretada também no leite materno e que induz uma formação de memória, né, imune e uma resposta sistêmica que não é para combater aquela bactéria especificamente do trato gastrointestinal, mas que ele consegue reconhecer o que é do corpo, ele tem memória, e quando vem uma bactéria diferente, consegue, isso não está registrado, e aí sim pode levar a uma resposta imune ativada sistêmica, né? Então, é toda uma rede complexa, né, de comunicação, mas o IgA, ele modula, ele avisa sistemicamente, ele não gera uma resposta autoimune, se bem regulado, mas o nosso organismo sabe, digamos assim, o que é nosso e sabe o que não é, né? Ou pelo menos numa situação fisiológica normal, essa é a ideia. E através dessa ativação de IgA e dessa comunicação com a medula e com a produção de células de memória, é que eu tenho um papel muito importante do microbioma em modular minha resposta inflamatória, né? Quando eu tenho um desequilíbrio, quando surge uma população nova de bactérias, quando eu diminuo a variedade que eu deveria ter ali na microbiota, eu vou ativar de forma diferente, ele vai reconhecer que tem uma coisa diferente, e isso vai gerar liberação de interleucinas, isso vai ativar a resposta T, CD4 e CD8, e aí pode levar, a partir disso, uma série de situações e doenças que daí eu já vou comentar um pouco mais a seguir, né? Então, o que seria uma composição saudável do microbioma, né? 70% do microbioma são dos grupos de bactérias Firmicutes que são anaeróbios, né? 99% do nosso trato digestivo são anaeróbios e 1% é gram-negativo. Quando a gente fala de infecção, de invasão, né, de complicações de sítio abdominal, a gente lembra mais dos gram-negativos, porque eles realmente são os que mais invadem e mais dão problema nesse sentido. Mas a grande arquitetura de manutenção do nosso trato digestivo ela é feita por anaeróbios, 99%. E essa é a divisão. E depois eu tenho 30% de classes aqui menos importantes, mas que também estão presentes, né? E essa variedade é fundamental. Atualmente se sabe o quê? O microbioma bom, ele é um microbioma variado, né? Ele tem variedade, ele tem equilíbrio entre espécies. O que eu não quero no meu microbioma é a sobreposição de uma única sobre todas as outras, e isso, em geral, desencadeia uma resposta negativa do organismo, em termos de anticorpos, em termos de formação de interleucinas e aí de inflamação, né? Quando é que eu desregulo o meu intestino? Quando eu perco organismos benéficos, quando eu tenho um crescimento exagerado de micro-organismos com potencial maléfico, ou quando eu perco diversidade, né? Aí, se a gente pensar como é que isso pode acontecer, né? Pode acontecer de diversas formas, né? Pode acontecer com uma alimentação que vai levar a essa desregulação, né? Pode acontecer com uma má formação desde o início ali da primeira infância, uma formação ruim do microbioma. E pode acontecer com a nossa grande arma maravilhosa, que salvou tantas vidas, né? Mas que pode ter esse papel maléfico, que são os antibióticos, né? Então, se vocês pensarem, os antibióticos são ferramentas muito pouco seletivas, né? Quando eu dou um antibiótico para alguém, o antibiótico não vai só no meu sítio de infecção, naquela bactéria
que desequilibrou e que está causando problema. O antibiótico ele se distribui sistemicamente em órgãos e tecidos. E ele vai atuar sobre todas as bactérias sensíveis a ele, estando ou não no meu sítio de infecção, sendo ou não a bactéria do meu interesse, né? Então, se estudou, por exemplo, crianças que faziam um curso de 7 dias com amoxicilina, leva 1 ano para recuperar o microbioma normal depois disso, né? 1 ano. Então, vejam, assim, como esse papel do antibiótico, ele pode ser importante nesse equilíbrio. Consequências disso exatas, não sabemos, né? E muitas vezes ele é necessário. Se eu tenho uma infecção, eu quero usar antibiótico, isso vai salvar a vida. Não só quero como devo. Mas eu tenho que saber o outro lado da moeda, né? E esse é o outro lado da moeda. É que usando antibiótico, e é muito comum, por exemplo, você ter diarreia quando se usa antibiótico, né? Um efeito adverso bem comum. Isso acontece, grande parte porque desregula os micro-organismos do meu trato gastrointestinal. E eu perco diversidade, né? Na hora que eu boto uma situação de que eu vou eliminar parte das bactérias, eu crio um ambiente de que as que sobrevivem vão preponderar numa relação que não era a usual. Mais adiante eu vou falar que os antibióticos podem ser usados para o bem também, né? Porque se eu reconheço que tem um desequilíbrio, às vezes eu posso até tratar o desequilíbrio com antibiótico. Mas, de modo geral, eles são muito pouco específicos, alvo específicos, né? Então, talvez um dia a gente ainda chegue aí, né? Eu acho que a oncologia está muito mais avançada do que nós nesse aspecto, né? As terapias são celulares, são individualizadas, né? E com antibiótico a gente ainda dá uma arma, assim, de amplo espectro, né? E que tem suas consequências, né? A resposta não está só no equilíbrio, na formação de inflamação e tal, tá em toda a resposta imune, né? Então, isso inclui a resposta vacinal, né? Então, a formação da microbiota, especialmente na primeira infância, regula a formação do meu sistema imune. Ali vai ser o primeiro passo de ativação de GA, que vai ativar outras imunoglobulinas, que vai preparar o meu organismo, né, para reconhecer o que é dele e o que não é dele, né? Ele vai regular essa formação. Se sabe, por exemplo, que vacinas orais, né, e aí cito principalmente o exemplo da cólera bacteriana, mas tem outros também, pólio, rotavírus, quer dizer, não só bacterianas, que elas têm efetividade reduzida em locais de baixo saneamento básico. Por que é isso? Porque locais de baixo saneamento básico, eu tenho uma exposição a conteúdo fecal e alimentação contaminada com muita frequência, o que faz que isso contamine a microbiota do intestino, né? Essas múltiplas infecções e diarreia e contato com bactérias de conteúdo fecal externo levam a uma grande mudança do meu conteúdo de bactérias e, mais do que isso, um estímulo constante ali que acaba reduzindo, é como se ele parasse de reagir, porque é tanto estímulo, né, que o organismo não consegue mais ter uma resposta organizada para um agente externo. Se eu estou constantemente contaminando, né, e como se vê nessas situações de saneamento básico reduzido, né. Então, quando se testa uma vacina, principalmente as vacinas orais, sempre se precisa, qualquer vacina, né? A gente está vendo isso agora com toda essa discussão com a vacina do coronavírus, sempre se faz estudos multicêntricos em múltiplos lugares, múltiplos países. Por quê? Porque populações diferentes podem ter respostas imunes diferentes, né? Por características genéticas, mas também por características de ambiente. Claro que se confunde aqui que um local de baixo saneamento básico provavelmente é um local de desnutrição. E desnutrição sozinho pode ser um fator de baixa resposta imune. Então, de novo, nada do que eu estou dizendo é a única explicação, né? E nem completa, e nem, assim, a ideia não é desvendar todas as verdades, muito pelo contrário. É botar mais elementos no jogo, é botar mais elementos na mesa, né? É gerar dúvidas e pensar o que nós não estamos pensando, ou será que nós estamos considerando todas as peças que regulam a nossa resposta. Um outro exemplo de bactérias interferindo em resposta, né, é que, por exemplo, pessoas que têm um aumento de bifidobactéria têm menor resposta
a BCG. Tem uma série de outros exemplos aí de concentrações de bactérias no microbioma e resposta final a determinadas vacinas, né? E doenças autoimunes? Bom, há de se pensar que se microbioma regula a resposta imune, ele deve estar envolvido com resposta autoimune também, né? Que digamos que seria o erro, né? O organismo hiperreagindo contra ele mesmo. Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui é claro que vocês não vão enxergar, mas aqui são tudo nome de bactérias, tá? Só para ter uma ideia da enorme lista. E aqui uma série de situações de doenças autoimunes: lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, né? Síndrome do anticorpo antifosfolipídico e esclerose sistêmica. E aqui eles colocam uma relação de bactérias diminuídas e aumentadas no intestino, né, em outros locais do microbioma, como o microbioma oral ou pulmonar. Então, isso há que se dizer que o nosso grande reservatório é intestinal, mas todos os locais que têm contato com o meio externo têm o seu próprio microbioma, né? Então, a nossa pele, a cavidade oral, a pulmonar, nós temos em todos os locais que têm contato uma população aí de micro-organismos. E eles conseguiram chegar ao ponto de mapear o que está aumentado e o que está diminuído e a variedade de bactérias que sobra ou falta em cada uma dessas situações, né? Só para mostrar como parece realmente ter uma relação consistente entre a forma que eu componho, né, a proporção que eu consigo manter desses micro-organismos e resposta imune, né? As doenças autoimunes, elas afetam 3 a 5% da população. Então, elas não são raras, raríssimas, né? São doenças como um todo relativamente comuns. E elas acontecem justamente porque eu perco a tolerância imune, né? O que é a tolerância imune? É a capacidade de eu não reagir contra a mim mesma, né? Por que se perde essa tolerância imune? Bom, por vários motivos, né? Às vezes essa exposição às bactérias, ela não consegue ser autorregulada e o meu organismo acaba entendendo que tem que reagir contra ela ou contra proteínas parecidas com a daquela bactéria, né? E reconhece, por exemplo, células humanas como parecidas a algumas proteínas com de algumas bactérias e aí reage de forma autoimune nesses locais, né? Então, por uma superexposição bacteriana, né, ou por uma perda da capacidade de distinguir o que é meu, né, e o que não é meu, né, tem uma mímica de algumas proteínas bacterianas com algumas outras células do corpo, eu perco a tolerância e tenho o desenvolvimento de um quadro autoimune. Isso está bem descrito, né? E isso eu falo bactéria, porque é a grande composição, mas eu acho que existe um outro universo, uma outra galáxia aí para a gente desvendar, que é o papel dos fungos e vírus nessa questão, que também habitam em nós e que certamente tem o seu papel, né? Então, por exemplo, você sabe que esse anticorpo, né, contra o fungo, chamamos de ASCA aqui, né, anti-cerevisiae, ou desculpem se a pronúncia não for essa exatamente, mas a gente chama ASCA aqui, ele está presente numa série de doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, síndrome do anticorpo antifosfolipídico. 32% dos casos dos pacientes com doença de Crohn, antes de manifestar a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, em 32% nós detectamos esses anticorpos antes de ter a manifestação da doença de Crohn, 1/3. Né? Então, parece ter um evento de reconhecer um fungo comensal como patogênico, criar anticorpos para este fungo que deveria ser comensal e que eu não deveria ter essa ativação sistêmica, e aí eu passo a reagir contra o meu próprio intestino e começo a ter sintomas de doença inflamatória, né? Se mostrou tanto em doença de Crohn como retocolite ulcerativa, que são duas doenças inflamatórias intestinais, que o microbioma dessas pessoas tem uma menor complexidade, tem uma menor variedade. Eu acabo atuando, né, contra esse microbioma e destruindo parte dele ou levando a um desequilíbrio, né? Não vamos ficar só no intestino, né?
como um todo, esses micro-organismos têm o seu papel. Então, na artrite reumatoide, por exemplo, vários trabalhos mostram uma associação de doença periodontal com estado inflamatório crônico e com reatividade cruzada em articulações, etc., e artrite reumatoide. Assim como infecção urinária por proteus, porque uma das proteínas do proteus também mimetizaria proteínas nossas e levaria ao quadro de artrite reumatoide. Então, é um universo enorme, né? Eu não quero entrar em detalhes e nem poderia, como eu falei, eu acho esse assunto interessantíssimo, assim, sou encantada pelo assunto, mas não sou uma pesquisadora de ponta em nenhum desses aspectos, né? Mas, de novo, isso é só para abrir janelas, assim, para que vocês pensem no assunto. Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que pode se restaurar um microbioma que não está adequado? Bom, tem os probióticos, e uma série de trabalhos com probióticos, né? Probiótico é administrado de forma oral, ele consegue restaurar bactérias boas, eu consigo determinar que bactéria eu vou dar, né, e o efeito que eu quero dela. Mas uma grande dificuldade dos probióticos é que muitas vezes a dose é insuficiente, o que eu consigo repor de bactéria é muito pouco. E muitas vezes, quando chega lá no intestino probiótico, ele é vivo, né? E ele muitas vezes não se adapta ao intestino da maneira que eu dou isoladamente e não consegue cumprir o seu papel, né? Isso pode tentar ser vencido, né, essas dificuldades, mas de um modo geral é uma das limitações que não torna o probiótico, assim, uma ferramenta que resolveria em todos os casos o problema. Uma outra opção, o transplante de fezes, né? Se o meu microbioma é formado por essa arquitetura de bactérias, quem sabe eu devolvo uma arquitetura pronta e boa, né? Deixa eu pegar o microbioma ou as fezes de alguém que esteja com esse equilíbrio bom e eu transplanto, né? É simples, só que o impacto é variável e, obviamente, depende da qualidade do doador, né? Então, se a gente está falando aqui de todas as coisas que afetam a formação de um microbioma saudável e a sua manutenção, é por certo que não é qualquer pessoa que pode doar, né? É tão fantástico o poder que essas coisas têm, né? Que tem vários relatos, por exemplo, assim, de pessoas que receberam transplante de fezes e receberam, digamos assim, de um doador obeso, e aí ficaram obesas depois, né? Ou o contrário, né? O pessoal brinca que a principal ligação nos centros, né, de transplante de fezes é querendo emagrecer, né? Então, vamos transplantar fezes de alguém magro. Então, não é assim tão direto e tão óbvio, mas existe um pouco essa relação, esse universo, né, de capacidade de metabolização da glicose, de resposta imune, né, de tolerância que envolve isso aí. Como é que acontece o transplante de fezes, né? Tem as fezes do doador, isso aí tem que ser estudado, eu tenho que ver se o equilíbrio está adequado, eu tenho que ver se não tem doenças, né? Eu vou misturar, filtrar, e aí eu vou transformar isso ou em cápsulas orais, né? Ou eu vou fazer por colonoscopia o transplante de fezes. Atualmente, um uso que tem sido relativamente frequente de transplante de fezes é em pacientes com infecção por Clostridium, né? A infecção por Clostridium é um exemplo clássico da diarreia pós-antibiótica, que pode levar a colite pseudomembranosa e a proliferação de uma superpopulação de Clostridium produtor de toxina, que é um quadro gravíssimo, né? Pode ser gravíssimo, né? De diarreia persistente, de dilatação colônica, enfim. Por que prolifera o Clostridium? Porque eu tiro variedade, né? Normalmente acontece em pacientes que usam antibiótico, normalmente antibióticos com atividade anaerobicida, desequilibra todo o meu balanço ali, e aí um grupo específico que é o Clostridium se prolifera e passa a ser o principal. Posso tratar o Clostridium com antibióticos? Posso, mas aí eu estou seguindo a mesma lógica, né? Mais antibiótico, mais seleção. Transplante de fezes funciona assim 95% das vezes, né? Então, é rápido, é fácil, é muito efetivo. Qual é o problema? Estamos mergulhando no universo, né? A gente não sabe direito onde começa, onde termina. Será que isso vai ativar a minha imunidade? De que forma, né? De que maneira isso vai regular o meu organismo, além da finalidade que eu quero ali? Então, essas são coisas, assim, a se observar, né? Bom, para não dizer que eu, né, sou infecto e vim só falar mal de antibióticos, vamos falar bem de antibióticos agora,
Pelo seguinte, algumas doenças está tão bem estabelecido a forma como os micro-organismos se alteram na doença, que inclusive se consegue propor tratamentos antibióticos para melhorar o microbioma e não piorá-lo, né? Então, às vezes o desequilíbrio é conhecido de uma maneira que eu consigo tratar uma superpopulação de bactérias e melhorar a resposta, né? E aqui são exemplos de alguns antibióticos que podem ser usados em algumas situações de doença autoimune, visando uma melhor resposta, né? Visando diminuir o componente imune. Né? Isso é um dado muito interessante, isso acontece com doenças neurológicas também, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas é essa tentativa, então, de tratar o intestino ou o desequilíbrio, e tratando isso, eu regulo a minha ativação e melhoro doenças que têm como consequência isso, né? Não são só doenças autoimunes, né? Hoje em dia se sabe que existe um eixo muito maduro e muito bem formado entre o intestino e o cérebro, né? O intestino e o cérebro se comunicam diretamente. Como é que é isso? Né? Eu tenho os micro-organismos aqui intestinais, né? Esses micro-organismos, eles liberam endotoxinas, eles apresentam antígenos, né? Que vão ser reconhecidos pelo meu sistema imune, né? E que vão gerar inflamação, resposta inflamatória, principalmente quando tem variações ou desbiose, né? Ou alteração dessa composição. Essa inflamação vai alterar a formação da micróglia aqui no sistema nervoso central, e isso pode ter consequências numa série de situações aí a longo prazo, né? Depressão, ansiedade, uma série de doenças psiquiátricas específicas. Além desse papel direto da inflamação, isso ativa, né, junto com o estresse, o eixo hipotalâmico, que libera cortisol e que, em última análise, vasodilata o meu intestino e aumenta a exposição. Então, às vezes, eu crio um ciclo de retroalimentação positiva, né? E que tem que ser parado em algum momento, senão eu posso levar a uma série de condições. Então, é muito bonito de ver, assim, alguns trabalhos em que se consegue, inclusive com antibióticos, tratar alguns distúrbios de movimento, distúrbios neurológicos, através de um equilíbrio melhor desse microbioma. Aqui é uma outra maneira de ver esse eixo intestino-cérebro, né? Ele acontece por várias vias, né? Tanto hormonal, né? Então, os enterócitos, eles têm um papel hormonal, né? De ativação, através da degradação dos compostos das bactérias. Eles têm um papel imune, pela ativação de imunoglobulinas e formação de interleucinas, que vão ativar o sistema nervoso central, e eles têm uma via neural, né, o nervo vago ali, que comunica diretamente intestino e cérebro. E tudo isso vai regular o estresse, emoções e todo o meu sistema límbico, né? Então, vocês vejam que essa conexão entre intestino, resposta imune, ela vai para todos os lados, né? Ela vai para a resposta autoimune, ela vai para o sistema nervoso central, ela vai para a regulação de doenças metabólicas, né? Diabetes, que tem esse componente que também não deixa de ser um pouco imune, né? E como não poderia deixar de ser, estamos no meio de uma pandemia, então eu não ia sair dessa aula sem falar de coronavírus, né? Sempre que a gente infecta, volta no assunto da pandemia. E uma coisa muito interessante, assim, eu coloquei no PubMed, deixa eu ver que tem microbioma e coronavírus, né? SARS-CoV-2. E tem, assim, mais de 200 artigos, né? Mostrando já uma associação clara de alterações no microbioma decorrentes da infecção por SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, ele entra ele tem receptores de angiotensina no epitélio intestinal, ele pode infectar, ele pode e muitas vezes leva ao desbalanço, né? E pode levar a uma inflamação e quebra de barreira, muitos quadros estão relacionados, né, manifestações gastrointestinais, infecções por Covid, diarreia e tal, alguns trabalhos associando isso, inclusive, a pior prognóstico. Outros não, isso ainda é um tema meio controverso. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é fato, eu tenho alteração do meu microbioma intestinal,
né, e posso ter aumento de permeabilidade com a infecção pelo SARS-CoV. E a capacidade do meu intestino reagir a isso e manter sua barreira fechada pode ditar o nível de resposta inflamatória que eu vou ter. E nesse sentido, eu tenho uma comunicação aqui do meu microbioma, inclusive pulmonar e intestinal, né? Dependendo da quantidade de resposta inflamatória de quebra de barreira que eu tenho, eu posso ter maior ou menor resposta inflamatória no pulmão e etc. Tudo isso, claro, é muito especulativo, né? O que é causa, o que é consequência, né? Qual é o real impacto a longo prazo? Às vezes a gente mostra que muda a composição, mas será que isso vai mesmo repercutir em todo mundo? Não repercute igual em todos, isso a gente já sabe, tem um substrato genético, tem um ambiente, longe de querer diminuir a nossa complexidade, né? Pelo contrário, eu quero aumentar. Então, tem mais este componente enorme e fundamental que é o microbioma, né? Que já se soma a tudo aquilo que nós já sabíamos das doenças e que existem e que continuam existindo, né? Então, a ideia dessa aula é para pensar, é para a gente sair daqui pensando em tudo que pode repercutir dessas alterações que nós podemos ter no nosso microbioma. Muito obrigada, pessoal.